Essa semana só ouvimos falar de duas coisas, Felipe Neto e Abel, mas o foco desse vídeo é o Felipe. Opa, fala aí pessoal, recentemente o Felipe Neto entrou em duas polêmicas, interessante que uma perto da outra, né? Enfim, uma por ser acusado de usar criativo no Minecraft, que pro pessoal isso foi um absurdo, mas pra mim nem foi algo tão grave assim. Bom, mas o foco do vídeo não é esse, e sim a segunda polêmica, que é o seu vídeo de carta aberta para a política. Recentemente ele postou um vídeo falando sobre os maiores influenciadores se manifestar politicamente sobre o Bolsonaro. Prestem atenção nesse trecho do vídeo. Ninguém é obrigado a se manifestar politicamente. Acho que na época das eleições, que era PT contra Bolsonaro... Pois é, ali ele disse que ninguém é obrigado a se manifestar politicamente. Mas no decorrer do vídeo ele fala que o influenciador que não falar sua opinião sobre o governo do Bolsonaro seria a favor dele e cúmplice do fascismo, e que estaria mais preocupado com o número de seguidores e não com o futuro do país. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Estamos oficialmente contra um regime fascista. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Ponto final. Mas espera, ele não tinha falado que ninguém era obrigado a se manifestar? Agora quem não der sua opinião é a favor do Bolsonaro? Vocês entenderam isso? Na minha opinião, é muito arriscado para um influenciador gigante se pronunciar sobre política. Porque esse é um tema que se você pegar um amigo seu que já tem amizade há anos e for debater com isso e ele não tiver a mesma opinião que você, com certeza vocês vão perder a amizade depois dessa conversa. Agora com um youtuber grande, isso seria pior ainda. Provavelmente ele iria perder grande parte do seu público e ser odiado por muitos depois de fazer isso. Então é mais do que certo não se pronunciar sobre isso. E também não ia resolver de nada, porque não adianta o maior youtuber do mundo ficar contra um governo, dificilmente ele conseguiria algo fazendo isso. Então é só uma perca de tempo. Mas o Felipe Neto foi ainda mais adiante e publicou no Twitter falando que o mínimo que vocês poderiam fazer com um influenciador que opta por ficar calado é dar um chute na bunda da pessoa e parar de seguir. Pois é, se o cara não se pronunciar sobre política, você tem que odiar ele e parar de seguir. Da hora. Depois que ele postou isso, um cara chamado Renan, que é jornalista, tweetou dizendo que iria convidar os maiores influenciadores do país para uma conversa sobre a atual situação do país e ouvir a opinião deles. O Felipe Neto respondeu: faça isso, de verdade, faça isso, por favor. E escreva quem foi que se recusou a dar opinião. Ai ai. Após isso, o Renan disse que iria convidar alguns influenciadores e que o Felipe também estava convidado para essa conversa. O Felipe respondeu dizendo que o jornalista da Globo News e Rede Globo prometeu que vai entrar em contato com os maiores influenciadores do país para pedir posicionamento sobre as ameaças do Bolsonaro e quem se recusar a opinar ele vai informar na matéria. Ou seja, ele não quis saber se o jornalista concordou ou não com isso de divulgar quem se recusou a opinar, apenas jogou a responsabilidade para ele. Bom, vamos lá. Com isso, o youtuber ou influenciador que for contatado por esse cara tem a obrigação de se posicionar, porque caso contrário ele vai ser cancelado. E ele também tem que concordar com Felipe Neto, porque caso contrário ele também será cancelado. Já que o cara vai ter que divulgar quem se recusou a falar sobre o assunto, o jornalista terá que dizer os nomes na matéria. Pois é, Felipe, você quer lutar por um país melhor, mas quer obrigar os caras a fazer algo que não quer. Porque caso contrário ele será taxado como a favor do Bolsonaro e seu exército de crianças vai atacar e cancelar ele. Mas ele fala no começo do vídeo que ninguém é obrigado a se posicionar politicamente. E agora faz isso? Sinceramente, eu não te entendo. A liberdade de expressão fica onde? Bom, essa foi minha opinião sobre isso. Se você tem uma opinião diferente da minha, deixa aí nos comentários, vou gostar de ler ela. Muito obrigado por assistir até aqui e abraço.